Olá, boa noite para você. Os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux tomaram posse há pouco como presidente e vice-presidente do Supremo. A solenidade começou no fim da tarde. Vamos ao vivo falar com a repórter Carla Lucena, que acompanhou toda essa solenidade, tem os detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. A solenidade de posse durou um pouco mais de 2 horas. Os novos presidente e vice-presidente, ministro Dias Toffoli e ministro Luiz Fux, vão ficar à frente do Supremo Tribunal Federal e também do Conselho Nacional de Justiça pelos próximos 2 anos. A cerimônia de posse foi realizada no plenário do Supremo Tribunal Federal e foi acompanhada de perto por várias autoridades. Vamos ver a reportagem. Prometo bem fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Prometo bem fielmente cumprir os deveres do cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Foi com a leitura do compromisso que os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux tomaram posse como presidente e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Em seguida, o ministro Luiz Roberto Barroso discursou em nome dos ministros do STF. Começou lembrando que o novo presidente traz, na essência, a luta pela democracia. Toffoli e eu fazemos parte da geração que lutou pela transição democrática brasileira. E assim sabemos bem que democracia não significa um regime de consensos, mas um modo de convivência em que as divergências são absorvidas de maneira civilizada e institucional. O ministro também ressaltou a importância do judiciário em um momento que os brasileiros clamam por mais honestidade e o fim da corrupção. Há, na sociedade civil, uma imensa e emocionante demanda por integridade, por idealismo e por patriotismo. Ressaltou que não tem dúvida de que o ministro Dias Toffoli conduzirá a maior corte do país com eficiência e olhar no futuro. São muitos os desafios pela frente. Governança do Supremo, aprimoramento do Conselho Nacional de Justiça, melhoria do judiciário em geral, combate à corrupção, preservação da harmonia entre os poderes. A bandeira da justiça está em suas mãos. O ministro ainda parabenizou o vice-presidente Luiz Fux. Somos amigos e parceiros desde onde a vista alcança. Recém-graduado, como prova de que é mais velho do que eu, Luiz Fux foi meu professor de prática forense na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro no distante ano de 1980. Pouco depois, também eu me tornei professor na mesma instituição e ali dividimos turmas, angústias e muitos momentos felizes. Além disso, ressaltou o importante trabalho da ministra Carmen Lúcia, que conduziu o STF nos últimos 2 anos. Senhora ex-presidente, Vossa Excelência é um símbolo extraordinário desses avanços. O Supremo foi conduzido nos últimos 2 anos com retidão, espírito público e inexcedível dedicação. Pelo Ministério Público, a Procuradora-Geral da República destacou o papel que o Supremo tem assumido, principalmente na manutenção da democracia, e ainda que a população vê a Corte como garantidora dos direitos humanos. Os ministros desta Casa conhecem a dura realidade que a população vivencia. Restauram seus direitos, protegem minorias, restituem terras indígenas, proíbem a discriminação, velam pelo acesso a serviços públicos, impõem o ressarcimento dos danos ao patrimônio público, reprimem a corrupção de verbas públicas, corrigem o dano ambiental. O presidente da OAB Nacional falou da importância do Supremo no atual quadro brasileiro. Não tenho dúvidas, ministro Toffoli, de que Vossa Excelência está ciente do papel que terá de desempenhar neste momento tão decisivo da vida brasileira. Carla, e o ministro Dias Toffoli também falou na solenidade, né?
Falou sim, Érica, ele falou então como o novo presidente do STF e durante o discurso o ministro Dias Toffoli destacou que todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, devem servir à nação brasileira. O ministro também falou sobre a atual situação do país e que o STF atua como moderador de conflitos econômicos, sociais e políticos. Veja. A democracia e a educação devem ser o alicerce da sociedade brasileira. Foi com essas palavras que o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, iniciou o discurso. Ressaltou a necessidade de se educar para construir a cidadania. No mundo fragmentado de hoje, precisamos de pontes e também de pontes culturais, o que só o conhecimento pode nos oferecer. Logo em seguida, o novo presidente destacou a importância da Constituição, a cidadã de 1988 e que completa agora em outubro 30 anos. Lembrou que todos os poderes devem atuar juntos em prol de todos. São mandamentos constitucionais que nos submetem e submete ao próprio Supremo Tribunal Federal. Não somos mais nem menos. Ao falar do STF, disse que a Corte transforma a todos e que não existem nem vencedores e nem vencidos. E se a política falha? Em razão do medo. Resta, ministro Celso, resta o pacto fundante. A autoridade da Constituição e do direito. E nós, o Supremo, somos os garantes deste pacto. O ministro também falou do trabalho que o espera nos próximos 2 anos. Citou o Conselho Nacional de Justiça, que atua na condução administrativa do Judiciário, e ainda sobre os planos para a TV e Rádio Justiça, que já chegam a diversos lares do país. Modernização da programação da Rádio e da TV Justiça. Sair dos círculos em que falamos para nós mesmos, magistrados, promotores e advogados. Servir a cidadania. É uma TV pública e paga pelo povo. Missão: conscientizar brasileiros, crianças, jovens, adultos e idosos de seus direitos e deveres. E o ministro também se emocionou ao falar da família. Agradeço a todos, na pessoa do meu irmão caçula, o José Eduardo. Sou caipira, de sangue latino, de alma não cativa. Meu pai, Luiz, era peão, foi peão. Minha mãe, Sebastiana, jamais solidão. Meus irmãos, os homens José, as mulheres Maria, todos irmanados na fé, e junto ao caçula que nos ensina todo dia.